Boa tarde, eu sou a Roberta Rantequest, eu sou doutoranda do curso de pós-graduação em Sociologia e Direito, sou orientanda do Pedro, né? E estou muito feliz de estar compondo a mediação dessa mesa tão potente, oportunidade que eu gostaria, inclusive, de agradecer ao Pedro, né, por ter me colocado aqui, tá, Pedro? Muito obrigada. Queria também aproveitar essa oportunidade para parabenizar aos colegas, né, do Núcleo de Pesquisa em Sociologia e Direito, do qual eu componho também. Então, é parabenizar e dizer o quanto que eu estou orgulhosa, né, de num momento tão difícil, tão complicado como esse que todos nós estamos vivendo, em que a gente precisa, por vezes e muitas vezes, reafirmar questões que já estavam consolidadas, né, dizer o óbvio. A gente está aqui reforçando a ciência, reforçando a pesquisa, né, e trazendo para o ambiente jurídico, né, como que ela se dá na prática do dia a dia, né, trazendo reflexões. O nosso seminário ele teve início no dia 11 de novembro, e de lá para cá a gente tem produzido muito conhecimento, tem discutido, tem refletido bastante sobre assuntos extremamente atuais e relevantes, né? Nós falamos sobre acesso à justiça, falamos sobre os dilemas da decisão, falamos sobre reconhecimentos de direito, falamos sobre a luta antirracista, tratamento igualitário das decisões e das profissões jurídicas, né? E na última mesa, especificamente, né, que eu acabei de assistir, nós falamos sobre a formação dos operadores do direito. E essa mesa, ela é meio que uma continuidade da mesa anterior, né? Onde nós vamos falar um pouco sobre a integração dos conhecimentos sociais da EMERGE, essa instituição que é referência e tão comprometida com a formação dos nossos magistrados, né, operadores do direito também, e a gente quer saber um pouco sobre a integração dos conhecimentos sociais e como que a EMERGE pensa, reflete e traz os conhecimentos sociais para a formação dos nossos magistrados, dos operadores do direito. Então, para isso, eu convido aqui para essa mesa virtual o doutor André Gustavo Correia de Andrade, né? Ele é diretor-geral da EMERGE, eu convido ao André, ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Estácio de Sá, ex-promotor de Justiça, professor de Direito Civil e Processo Civil da EMERGE, professor de Processo Civil no curso de pós-graduação da FGV, e ele é autor do livro Dano Moral e Indenização Punitiva, da editora Forense, e é também organizador do livro A Constituição do Direito, a Constituição como Locus da Hermenêutica Jurídica, da Lumen Iuris. Ele é desembargador do TJRJ, como eu já disse, diretor da EMERGE, e fiquei sabendo que ele foi aluno da primeira turma de juízes da EMERGE também. Então, André, eu queria passar a palavra para você, para nos próximos 30 minutos você compartilhar com a gente um pouco da sua experiência nessa valorização dos conhecimentos sociais na magistratura fluminense. Obrigado, Roberta. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade fantástica de estar falando aqui nesse seminário e poder trazer um pouquinho da perspectiva de um magistrado e do blade acadêmico acerca dessas questões envolvendo outros saberes, notadamente antropologia, sociologia, dentro do direito. A minha perspectiva nos últimos anos mudou muito, sabe, Roberta, Isabel, Pedro, e eu acho que a própria magistratura está mudando. Aquela concepção antiga de quando eu era estudante de direito, de que o operador do direito, em geral, e o magistrado, em específico, eram conhecedores da doutrina jurídica, da legislação e da jurisprudência, e pronto, está acabado, como sendo esse, digamos assim, o nosso papel de conhecedores do direito, né, do direito positivo, mais especificamente, e da jurisprudência das nossas decisões, mudou, e tem que mudar. Mudou porque, na verdade, o mundo ficou mais complexo, o mundo ficou muito mais
rico do ponto de vista da tecnologia, da cultura, da informação. Não é mais possível a gente pensar o direito como sendo uma mera abstração, algo que a gente faz encerrado dentro de um gabinete, não é? E os professores da área jurídica, também com as suas elucubrações intelectuais, não é mais possível. Há alguns anos isso já vem mudando, mas me parece que hoje essa mudança é dramática. As mudanças estão acontecendo muito rapidamente, né, com o que a gente chama de Revolução 4.0, né, essa Revolução Industrial 4.0, que é a era da informação, com todas essas plataformas como essa que a gente está usando aqui, que é uma coisa fantástica e, ao mesmo tempo, exaustiva, porque a gente faz live todo dia, seminário toda hora, mas eu acho que a gente passa por uma overdose para depois a gente acalmar, né? Eu acho que a gente vai depois chegar num ponto de equilíbrio. Mas o fato é que isso é uma coisa fantástica. Agora, isso acelerou demais, né? Então, a própria concepção do direito, né? Eu não quero dizer que não continue sendo importante a gente pensar o direito filosoficamente, abstratamente. Não, acho muito importante. Eu mesmo estou coordenando um curso de teoria do direito, em que a gente aborda muitas questões puramente teóricas, filosóficas, mas também aborda o direito de um ponto de vista sociológico, antropológico. A gente não pode mais achar que o direito é apenas uma ciência prescritiva. Aliás, na verdade, antes de ser uma ciência prescritiva, ela é descritiva. A gente precisa saber o que é. A grande pergunta que faz no meu curso é o que é o direito? Não tem uma resposta certa. Não tem uma verdade pré-concebida, né? Pode parecer uma pergunta óbvia, inclusive quando é feita a um magistrado como eu, ou um acadêmico da área jurídica, o que é o direito? E não é uma resposta simples, porque há várias concepções de direito. Será que o direito é apenas o conjunto de normas que compõem o direito positivo? Ou o conjunto de regras estabelecidas por uma autoridade legítima para a criação dessas regras? Há questionamentos, há dúvidas em relação a isso, né? Até sobre a questão da relação do direito, por exemplo, com a moral, com as normas éticas, etc. E eu tenho percebido quanto que falta para o magistrado e o operador do direito em geral uma concepção mais concreta do mundo, né? Do mundo real, do mundo vivido, né? Não do mundo ideal. O mundo ideal a gente sempre está aqui pensando nele, né? Essa sempre foi a nossa tarefa, é o dever ser. Mas a gente tem que descobrir o que é, como é que é o mundo. A gente não pode viver só no ideal. A gente pode traçar regras para o mundo ideal, para o mundo que deveria ser, mas com os pés fincados na terra. E aí a importância fundamental, para mim, ficou muito claro desde o começo do meu mandato, da gente fazer pesquisa empírica. Por isso que no ano passado, uma das primeiras ideias que eu tive, logo no comecinho, foi criar um centro de pesquisas, né? Já existia lá embrionariamente na Escola da Magistratura um núcleo de pesquisa pioneiro, importante que se diga, chamado NUPEGRE, é o Núcleo de Pesquisa em Gênero, Raça e Etnia, que é comandado pela juíza Adriana Mello, que já há alguns anos tem feito esse trabalho fantástico. Isso me serviu de inspiração. Aí eu pensei comigo, a gente tem que fazer pesquisa em outras áreas, também na área de processo civil, processo penal, né? Direito civil e penal, em outras áreas, direito empresarial. Então, tantos problemas que estão acontecendo, a gente às vezes não entende a sociedade. Eu vejo que há muitas vezes um descompasso entre os juízes, né, os meus colegas, quando estão julgando, e o mundo real. Questões que chegam para nós, porque julgar não é uma tarefa fácil, não é aquela ideia do julgador que usa o método subsuntivo, que está lá, então, premissa maior, premissa menor, conclusão. Não é assim. Não é? Eu tenho, usando um jargão futebolístico, tem muita bola dividida no direito, muito. Aquela zona cinzenta, em que a gente tem aqueles chamados hard cases para julgar, e hoje nós estamos vivendo uma era que alguns chamam de pós-positivista, que nós invocamos muitos princípios, a ideia de que a Constituição ela traz muitas promessas não cumpridas e que nós temos que realizar, que são os princípios fundamentais, né, os direitos sociais que estão aí não realizados, e ainda há quem fale em uma nova Constituição. Vamos fazer uma nova Constituição, uma nova Constituinte? Uma loucura. A Constituição ainda está aí para ser cumprida, ainda está para ser concretizada, ainda não foi. Né? Tantos direitos fundamentais aí, direitos sociais, como direito à habitação, direito à igualdade, o próprio direito à liberdade, a liberdade de expressão, por exemplo, hoje tem sido colocado em xeque. Então,
tudo isso me levou à conclusão de que o magistrado precisa ter uma formação em outras ciências humanas, como a antropologia, a sociologia, a psicanálise. Eu não sei se vocês já estão sabendo, eu acabei de criar, agora há pouco, um fórum permanente, me pareceu fundamental diante do que está acontecendo no mundo, de direito e relações raciais, porque me parecia inconcebível, eu via que a gente tratava da questão do racismo, né, enfim, da desigualdade que existe, do preconceito, mas de uma forma muito pontual. Aí, a Dia da Consciência Negra, ano passado, vamos fazer um evento para falar sobre o racismo, etc. Eu pensei, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos da América, que sempre constituiu, certo ou erradamente, um padrão, né, de democracia para os demais países, né? Acho até que talvez fosse um mito, né? Ela nunca foi uma democracia maravilhosa, ideal, a gente agora está vendo como ela é frágil, e a gente vendo as coisas que acontecem lá, e que acontecem aqui cotidianamente, né? Mas o que acontece aqui, eu vejo que muitas vezes é naturalizado, a gente vê o que acontece, a gente vive em bolhas, as coisas estão acontecendo lá na favela, lá, e o pessoal do asfalto, né, como se diz, não nota isso, a gente só vê a notícia no jornal e é mais um número, e para mim isso era inconcebível. Então criamos esse fórum permanente para discutir, em caráter permanente, consistente, essa questão das relações raciais, da desigualdade, do racismo. E vocês veem como é que são as coisas. Abrindo um parêntese, criei esse fórum num evento belíssimo, em que chamamos personalidades fantásticas, né, enfim, do movimento negro, pensadores, escritores, e eu estava tão feliz, no dia seguinte, abro o jornal, vem aquela notícia de um homem negro que é, enfim, morto por 2 seguranças brancos de um supermercado, né, em algo que foi filmado, né? Aliás, diga-se de passagem, eu não sei se foi, quem foi que falou isso? Foi algum ator negro-americano que me perguntaram para ele se hoje em dia a sociedade está mais racista, e ele disse, não tem mais racismo, é que hoje o racismo está sendo filmado, né? Antes não era, mas ele sempre existiu. E é isso, hoje a gente está tendo documentado isso em vídeo, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, uma coisa é você falar em racismo, outra coisa é você ver, um vídeo de uma violência, de uma brutalidade contra uma pessoa negra, né? Por causa, aí você mas aí vamos discutir, tem racismo ou não tem racismo? Meu Deus, né? Tem um presidente da República e um vice-presidente, não tem racismo no Brasil, é o mito da democracia racial. E aí entra a questão da antropologia, da sociologia, para mostrar para a gente, com evidências, com pesquisas, o que está acontecendo, que tem mais homens e mulheres negros presos, vítimas de violência, né? E como é que acontece isso? As pesquisas mostram que contra fatos não há argumentos. Quer dizer, bom, é uma frase, é um grande clichê, porque hoje em dia as pessoas preferem, na verdade, desacreditar as próprias evidências, né? Hoje em dia vale mais a versão do que o fato. Mas, enfim, são esses tempos loucos que nós estamos vivendo, né? Que as pessoas preferem acreditar em narrativas e ignorar os fatos e as próprias evidências, a própria ciência. Mas a gente que trabalha com a racionalidade tem que mostrar, então, essa realidade para os nossos magistrados, sabe? Para os operadores do direito em geral, promotores, advogados, porque senão fica esse jogo de narrativas, né? E nessa guerra de narrativas a gente chega e apresenta uma pesquisa, né, séria, feita por cientistas sociais e que demonstram com números o que está acontecendo na nossa sociedade, para que não possa chegar alguém e dizer, não, isso é bobagem, o brasileiro não é racista. Como não é racista? Aqui os números. Por que é isso? Não, o problema não é só econômico, não se trata de uma desigualdade econômica, que tem também. Existe uma desigualdade racial também, existe um preconceito racial. Isso a gente comprova, isso demonstra. Apesar de todo o berreiro, apesar, enfim, dos negacionistas, né? Porque contra fatos não há argumentos. Então, é muito importante. E aí, a ideia de criar também esse fórum, né, que está presidido pela minha querida Isabel, e lindamente, que já está organizando eventos fantásticos, teve um primeiro evento primoroso, vamos ter agora um outro evento fantástico, vamos trazer uma grande professora, que estou ansioso por esse evento, para que a gente, então, comece a divulgar essa boa nova, né?
de que o magistrado tem que se preocupar com pesquisa, né? O promotor, o advogado, o procurador tem que se preocupar com empiria. Empiria é importante, sabe? Vamos fazer pesquisa de campo, né? Vamos aprender a fazer pesquisa de campo, vamos questionar. E tem saído algumas obras muito interessantes. Aos poucos as coisas vão mudando. O Adilson, como é o nome dele? Adilson, eu sou ruim de nome, e com o nome dele eu tenho assim, muita dificuldade. Moreira. Adilson Moreira. Escreveu um livro, vários livros, mas um fabuloso agora, Pensando como Negro. É um livro sobre hermenêutica jurídica que traz a perspectiva do negro, né? E é importante que a gente saiba que existe isso, essa perspectiva diferente da nossa, sabe? Eu vejo realmente assim com muito espanto essa ideia, né, de que os problemas não estão aí, que nós estamos fantasiando. As pessoas não saem da própria pele, não fazem esse exercício de alteridade para tentar. Você não consegue, obviamente, vivenciar a dor do outro, mas você tentar, de alguma forma, entender a dor do outro, entender o drama do outro. E aí eu acho que esse é o papel que a antropologia, a sociologia podem fazer, importante para nós, para demonstrar aquilo que nós não conseguimos sentir, e que muitas vezes nós preferimos não ver, porque é desconfortável a gente saber que não só vivemos numa sociedade cheia de problemas, racista, mas que nós somos parte do problema. Isso é muito desagradável. Hoje eu já vejo várias pessoas brancas, notadamente o homem branco, que é digamos assim, o maior causador do problema, já se dando conta do seguinte: olha, eu sou um racista em desconstrução. Somos todos, porque nós somos imersos numa cultura. Então, essa compreensão, sabe, Pedro, Isabel, Roberto, é fundamental a gente perceber que os problemas não estão lá separados da gente. Nós somos parte dessa sociedade, eventualmente somos parte do problema, né? Eu hoje aprendi... A escola da magistratura, para mim, foi, aliás, uma grande... sabe, um grande laboratório. Nossa, como eu tenho aprendido participando desses seminários todos, e agora, nessa época de pandemia, então, eu brinco dizendo que eu estou ficando um generalista. Eu sei sei quase tudo sobre quase nada, né? Aliás, ao contrário, eu sei quase nada sobre quase tudo. Esse é o generalista, né? E depois eu tenho que começar a parar e focar, porque eu estou assim, atirando em todos os lados, né? Mas eu estou aprendendo muito, eu estou tendo uma visão panorâmica dos grandes problemas sociais, né? E como diretor da escola, todo dia eu participo de eventos, todo dia. Não tem um dia que eu não participe. Parece brincadeira. Às vezes eu participo de 3, 4, 5 eventos. Às vezes simultâneos, vamos dizer, como? Eu saio de um, faço a abertura, vou para o outro, depois eu volto, né? Porque eu acho que é importante esse meu papel. Então, é isso. Eu acho que a gente está num momento assim de despertar, e a Escola da Magistratura está desempenhando esse papel da melhor maneira possível, criando esses fóruns temáticos. Hoje nós já temos quase 40 fóruns. Eu acho que antes de acabar o meu mandato, ainda vou criar um que eu estou sonhando aqui. Estou precisando de ajuda para que me indiquem nomes. Eu quero criar um fórum permanente de direito, psicologia e psicanálise. Eu acho que é importante a gente conhecer também a psique humana, a mente humana, falar em neurociência, né? Todos esses saberes são importantes. A gente tem um fórum que também é o meu xodó, um fórum de direito, arte, literatura, que eu acho que é fundamental para humanizar o magistrado. O magistrado tem que conhecer as grandes obras, tem que conhecer o teatro, tem que conhecer os clássicos, música, tudo isso é importante para a formação humanística de todo mundo, né? Do magistrado especialmente, porque é o cara que está ali para julgar os conflitos de interesse. E ele tem que ser uma pessoa antenada com tudo, com a cultura, com os problemas sociais, ele tem que conhecer um pouco tudo, com a psicologia, né? A gente saber que muitos dos problemas, eu diria que talvez a maior parte dos problemas tem um fundo social, tem um fundo psicanalítico, psicológico, que tem coisas mais profundas do que aquilo que a gente olha, que aquilo que a gente vê e que os livros de direito nos falam. Os livros de direito nos ensinam a questão do débito, do crédito, do direito, da obrigação, etc. Mas não explica por que a sociedade muitas vezes é tão disfuncional, por que as pessoas entram em conflitos, por exemplo, na área de família. A área de família é um prato cheio para sociologia, antropologia, né, para a gente entender por que as pessoas se odeiam tanto, e para a psicologia, para a psicanálise também, por que há tantos conflitos que a gente, do lado de fora, como magistrado, fala assim, meu Deus do céu,
ali é pura pinimba, é birra, né? E muitas vezes colocando uma criança no meio de um conflito entre ex-cônjuges, etc. Tudo isso mostra que o ser humano é um animal muito complexo, né? Muito complexo, muito fascinante ao mesmo tempo, né? Eu tenho assim uma relação, sabe, muitas vezes de indignação e de admiração, né, por nós seres humanos, porque eu acho que nós somos capazes de coisas sublimes, maravilhosas. Eu leio enfim, uma obra, um clássico, e fico assim embevecido, eu leio uma poesia e fico encantado e vejo coisas terríveis que o ser humano é capaz de fazer, né? E o que explica isso? Muita coisa, né? Vamos ver os livros aí de psicanálise, psicologia, os livros de história nos ajudam a entender muita coisa. Hoje eu participei de uma live falando sobre um podcast, não sei se você ficou sabendo, Isabel, que a gente está fazendo aí, muito bacana, que a gente transformou em podcast uma peça de teatro, que virou filme também, que aqui no Brasil ganhou o nome, é um filme antigo, O Vento Será Tua Herança. O Vento Será Tua Herança fala sobre o julgamento do macaco, né? Que foi um julgamento real, ocorrido no começo do século passado, acho que 1925, por aí, em que se discutiu se os professores, em alguns estados americanos, poderiam ensinar a teoria da evolução, porque havia uma lei proibindo, né, que fosse ensinada qualquer teoria que negasse a teoria criacionista, né, que é com base na Bíblia, porque aquela coisa do sul dos Estados Unidos, o interior profundo americano, ainda tem muito isso, aquela ideia de que a religião explica as coisas e não pode ser desobedecida, que a gente tem que seguir os dogmas, etc. E aí um professor foi acusado porque ele ensinou para os alunos dele a teoria darwiniana, a teoria de Darwin, da evolução. E aí houve um julgamento rumoroso, e onde se discute a questão da ciência e religião, liberdade de expressão, liberdade de cátedra, e tudo isso a gente transportou agora para os tempos atuais, né, contextualizando isso aqui no tempo presente, inclusive trazendo algumas citações de algumas autoridades brasileiras, nacionais. A gente faz uma brincadeira, né, faz uma certa paródia com algumas declarações, como da ministra Damares e, enfim, outras pessoas lá que, enfim, têm esse tipo de mentalidade, né, de misturar religião com política e com ciência, e negando ciência, etc. E aí houve então, um grande bate-papo hoje num podcast, muito legal, aliás, uma live muito legal para não sei quantas mil pessoas pelo YouTube, e a gente pode falar sobre esses grandes problemas que nós estamos vivendo hoje, nós estamos assistindo, e que, por incrível que pareça, há magistrados hoje que não se dão conta, né, da separação, por exemplo, entre ciência e religião, ou entre, enfim, a religião e as normas seculares. Vou dar um exemplo para vocês. No final do ano passado, houve aquele especial do Porta dos Fundos, né, especial de Natal, em que fizeram uma sátira, né, com figuras religiosas, etc. Isso causou comoção, muitos religiosos reclamaram, brigaram, foram às redes sociais, espinafraram, etc. E sempre, como sempre, esse tipo de protesto é pouco inteligente, porque muita gente que nem tinha se dado conta desse especial de Natal foi correndo para ver o especial de Natal. Eu mesmo, que não ia assistir, não estava interessado, diante da polêmica toda, eu fui ver. E aí o que aconteceu? Judicializaram a questão, entraram com uma ação para proibir. Olha só, um negócio inconcebível para mim. Eu ainda me choco com algumas coisas, mas para proibir a exibição do especial de Natal, dizendo que isso ofendia, enfim, a fé religiosa, havia alguma espécie de discurso de ódio contra os seguidores da fé cristã, etc. E, pasmem, o magistrado, no nosso tribunal, deu liminar para suspender o especial de Natal, para que as pessoas não pudessem ver. Num canal pago, você tem que pagar para assistir, não é nem na TV aberta. Ele deu isso, não durou 24 horas, porque fizeram uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal, e, obviamente, confirmando a sua jurisprudência firme no sentido da defesa da liberdade de expressão, entendeu que não poderia isso ser feito. Seria uma espécie de censura proibida pela Constituição Federal, né? Agora, me choca que alguns magistrados ainda estejam tão despegados da realidade, né, e não percebam que a nossa Constituição hoje não se compadece com essa ideia de que alguém possa
ser censurado na sua expressão, na sua manifestação, porque está, de alguma forma, trazendo uma manifestação que pode ser desagradável para alguém. Eu sei que pode ser desagradável para quem é cristão, você fazer paródia com figuras religiosas como a Virgem Maria, com Deus, com Jesus, etc. Você colocá-los numa perspectiva terrena e botar uma Maria que é usuária de drogas ou tem, digamos, um comportamento sexual um pouco mais aberto, etc., e tem amante, isso pode chocar. Agora, liberdade de expressão é isso. Inclusive, a liberdade de falarmos coisas que podem desagradar as pessoas, que podem ofender. A liberdade de expressão, ela implica o meu direito de, com a minha manifestação, ofender alguém. Até porque, senão, de que adianta a liberdade de expressão? Se for só para eu falar coisas agradáveis, bonitinhas, fofinhas, eu não preciso do princípio. O princípio vai me garantir eu falar algo que possa incomodar as pessoas, que possa colocar em xeque crenças de outrem. Não é? Essa é que é a perspectiva. Então, eu estou fazendo essa digressão para mostrar como é que o mundo ele é complicado, porque nós ainda temos um pensamento muito reacionário, nós temos ainda um pensamento muito conservador, a evolução social ela não caminha de uma forma reta, de uma forma direta, é sempre com percalços, com avanços e retrocessos, e o que pode nos resguardar desse fogo cruzado, né, dessa polarização que nós hoje vivemos, é exatamente o fato de que nós podemos trabalhar com evidências. Né? Então, voltando aqui ao ponto. Então, eu acho que as ciências humanas que trabalham com a empiria, com as pesquisas, podem, aos poucos, ir mostrando para nós, né, com fatos, com evidências, o que a vida é, como é que é a realidade, quais são os conflitos, algumas questões que são tormentosas, como, por exemplo, a questão do aborto, etc., podem evoluir na medida em que a gente mostrar uma realidade dura das mulheres que fazem aborto, as condições em que elas fazem aborto, né? Quais são as mulheres que sofrem com essa questão do aborto? Não é a classe alta, né? As mulheres que vivem, enfim, na elite, que eventualmente não querem ter um filho no momento, elas não têm problema nenhum em abortar, não vão ter nenhuma dificuldade. Então, quem são essas mulheres? E qual é o número de mulheres? Entendeu? Isso, que aos poucos pode nos permitir avançar, porque senão fica, volto a dizer, fica uma guerra de opiniões. E como já se disse, todo mundo tem direito à sua própria opinião, mas ninguém tem direito aos próprios fatos. Né? Os fatos estão aí para que a gente os receba e os respeite, e aí, em torno deles, faça, sim, as suas interpretações, chegue às suas conclusões, mas eles já nos auxiliam a que cheguemos a determinadas opiniões num sentido ou no outro. Então, eu acho assim, a minha tarefa foi aproximar o saber jurídico tradicional desses outros saberes, e eu acho que a gente está conseguindo desempenhar esse papel. Eu tenho visto cada vez mais uma adesão de colegas, aliás, não só colegas de primeiro grau, né, que esses sempre acompanharam a escola da magistratura. Eu vejo desembargadores também. Os desembargadores não frequentavam a escola da magistratura. Os desembargadores não iam porque o desembargador, o cara já é desembargador, ora bolas. O cara já está ali no Olimpo, não precisa de mais nada. Ele acha isso, né? E hoje eu vejo os colegas vindo, interagindo. Eu tenho procurado chamar os colegas. Esse curso que eu estou coordenando de teoria do direito, eu liguei para vários colegas, falei, você vai se matricular, você vai fazer, entendeu? Eu vou atrás do cara para o cara estudar, eu fico, vai fazer mestrado, vai fazer um doutorado, abriu o edital. É importante juntar também, sabe, Roberto, Isabel, Pedro, a gente juntar o mundo da magistratura com a academia. Aliás, até aqui no Brasil acontece uma coisa que em outros países não acontece, não sei se vocês sabem. Ontem fizemos um evento Brasil-Portugal, eu já sabia disso, e aí foi comemorativo dos 30 anos da minha turma de magistrados. Não? Completamos 30 anos de magistratura. Por favor, não façam contas aí, porque se eu tenho 30 anos de magistratura, vocês podem imaginar o resto, né? Mas o fato é que completamos 30 anos, e para comemorar isso fizemos um evento muito bacana, chamamos o diretor do que seria a Escola de Magistratura de Portugal, é o SEG, Centro de Estudos Judiciários de Portugal, é o equivalente à Escola Nacional da Magistratura, digamos assim,
né? E que realmente é uma instituição notável. Eu já tinha visitado essa escola no passado e lá, uma coisa que eu já sabia, eles confirmaram para mim. O magistrado lá, ele não é professor, ele não dá aula, ele não é acadêmico. Se ele quer dar aula, quer ser acadêmico, quer ter alguma outra atividade que não adjudicante, então peça licença. E eu fiquei pensando, por um lado, ok, pode ser interessante. Eu fico pensando na perspectiva do professor, porque esse é sinal de que quem é professor lá pode viver de dar aula, né? Aqui o magistrado vai dar aula como uma espécie de complementação né, da sua econômica, da sua profissão, etc. É a única coisa que ele pode fazer, não é? E eu vejo como é que os professores, né? Vocês sabem melhor do que eu, ralam para caramba, enfim, não é uma atividade remunerada como deveria ser, etc. Em Portugal não é assim, o professor é bem remunerado, enfim, os padrões de Portugal, vive muito bem, o cara é só professor e tem uma vida maravilhosa, etc. E lá não, então um cara é juiz ou ele é professor. Aqui no Brasil nunca teve essa proibição, nem essa tradição. E eu acho muito bom que não tenha. Eu cada vez mais eu estou vendo esse movimento de magistrados indo para a academia, coisa que não acontecia. Havia uma espécie de cisão. Acho até um certo olhar assim, de soslaio dos magistrados em relação aos acadêmicos, achando que eles estavam assim, fora da realidade. Imagina, os magistrados achando que eles estavam fora da realidade, porque eles não lidavam diretamente com os conflitos, né? Enquanto que o pessoal da academia olhava com desdém os operadores do direito, porque enfim, achavam que eles é quem faziam a doutrina, eles é quem construíam o saber jurídico, que era apenas aplicado pelos demais. Eu acho que unir esses dois mundos é fantástico, né? Porque, sem dúvida nenhuma, nós lidamos com material empírico muito bom, mas a gente não sabe como lidar, como juntar isso, né? A gente julga os conflitos de interesse, mas não tem essa visão acadêmica, essa visão sistemática, né, de como interpretar, né, e como quantificar isso. A gente não sabe fazer. De modo que eu acho que essa união da magistratura com a academia é uma coisa fantástica e a EMERGE está nesse passo. Eu espero que continue com a ajuda aí de vocês, da Isabel, presidindo esse fórum fantástico, que faça eventos maravilhosos e vá engajando cada vez mais os operadores do direito e mostrando como que é importante fazer pesquisa, como fazer ciência, né, com os fatos sociais e, enfim, com a sociedade em geral. É isso. Eu agradeço ao doutor André. Está dando para ouvir? Dá, né? Eu agradeço ao doutor André Gustavo de Andrade. Já temos algumas perguntas que eu estou guardando aqui para o final, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a doutora, professora, querida Isabel Nunes. Ela é doutora em antropologia pelo PPGA, mestre em ciências jurídicas e sociais pelo PPGSD, bacharel em ciências jurídicas e sociais, PUC também. É atualmente a pesquisadora de pós-doutorado, é vinculada ao Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas, ou NUFEP, vice-coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Sujeitos, Sociedade e Estado, e é pesquisadora do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflito, INEAC. Ela realiza pesquisa em 3 temáticas chaves, né, no campo de estudos sociojurídicos: antropologia do direito, sistema de justiça e acesso à justiça. Eu queria agradecer a Isabel e passar a palavra para você, Isabel. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, esse convite do Pedro. Em primeiro lugar, ao NSD, e parabenizo esse núcleo que eu sinto como uma casa minha também, né? Eu sou uma pesquisadora que deveria estar sempre mais com o NSD, mas que é muito grata a essa interlocução que eu tenho com o Pedro há tantos anos. O Pedro é um pesquisador que é um exemplo para mim, que eu me inspiro, além de ser grata a todas as contribuições que ele fez à minha formação e tantas vezes nas minhas bancas, enfim. Eu sou muito grata por poder trabalhar com o Pedro. Então, e com o núcleo, que é composto por pesquisadores tão incríveis também, né? O professor Fernando, o professor Vladimir, enfim, é uma série, o professor Carlos Vitor,
a professora Paula, né, e os nossos colegas em formação também, o João, a Betânia, enfim, Roberta, Letícia, e eu vou Mariana e todo mundo que eu poderia nomear aqui, mas eu sou muito feliz de fazer parte desse núcleo tão especial. Agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço ao André pela oportunidade de presidir o Fórum de Antropologia e Sociologia do Direito na Emerge. Para mim, eu falei isso para ele desde a primeira vez que ele me convidou. Eu pesquiso o direito como um fenômeno social e não só como um fenômeno jurídico desde a minha graduação. Eu comecei a fazer isso tem mais ou menos uns... Eu vou contar, vou entregar a idade, não deveria, mas tem lá, vamos lá, uns bons 13 anos que eu comecei a trabalhar com o professor Rodrigo Azevedo lá em Porto Alegre. E nisso eu me apaixonei por esse negócio de olhar o direito como ele é. Eu acho que o que nós fazemos no ENSD, o que nós fazemos no ENEAC, né? A Roberta falou que eu sou pesquisadora do ENEAC, sim, somos todos pesquisadores do ENEAC. O que nós fazemos no ENEAC, o que nós fazemos no ENSD, o que nós fazemos no NEPS, enfim, é um movimento de olhar o direito como ele é olhar o direito como ele funciona, né? E não é olhar o direito como ele deve ser, desde o que a gente aprende na faculdade de Direito, mas olhar o direito como ele é. Então, eu comecei a fazer isso há muito tempo e, por isso, eu sou muito grata ao André por essa oportunidade, que, para mim, é um reconhecimento de alguém que vem se dedicando a esse trabalho há muitos anos e que hoje pode contribuir com algo tão importante como a Escola da Magistratura nesse movimento de aproximar o direito das ciências sociais. Então, para mim, é uma honra poder fazer esse movimento, né? E o Pedro mencionou o prêmio, a medalha, né? O mérito da Emerge. Eu fico até constrangida, não sei nem, eu me sinto muito feliz com esse prêmio, mas mais ainda, mais do que com o prêmio, com o poder andar com a Emerge, né? Poder estar com a Emerge, poder contribuir com a Emerge, com a sociedade fluminense, com a sociedade, com o campo do direito no Rio de Janeiro, né? Esse lugar que é tão especial para mim. Então, agradecendo demais o André por essa oportunidade, agradecendo o Pedro por aceitar estar junto nesse processo. Eu não me imagino assumindo uma missão dessas sem colegas do estofo do Pedro, do professor Fernando, da professora Ana Paula, da Elisa, todos os nossos colegas do fórum, né? Então, isso seria algo absolutamente impossível se não fosse esse time de colegas maravilhosos que estudam o direito como um fenômeno social há muito tempo. Mas eu queria fazer algumas provocações ao desembargador André, ouvindo a fala dele, né? Gostaria de ampliar a reflexão, que eu acho que já foi muito interessante, mas trazendo um pouco do nosso olhar de pesquisadores para a gente pensar juntos, que eu acho que é isso que o Fórum de Antropologia e Sociologia se propõe, que é pensar com os operadores do direito, né? Estar com os operadores do direito e não diferente. Não é um saber à parte do direito. Isso que eu quero dizer, é um saber que também é parte do direito. Olhar o direito como um fenômeno social também é parte do direito, é parte desse processo e é com os juristas, com os operadores do dia a dia que a gente vai conseguir algum dia, se a gente tem alguma intenção de trabalhar esse modus operandi, a gente só vai conseguir se nós fizermos isso juntos, né? Juntos no sentido dialógico, no sentido de trabalhar juntos nesse processo de construção desse conhecimento e desse saber. Então, eu vou fazer algumas provocações que eu gostaria de ouvir mais o desembargador André sobre essas questões. Uma delas é perguntar um pouco para o desembargador André em que momento da sua própria trajetória, que ele estava lá como operador, né? Ele foi promotor de justiça, o desembargador André vem de uma família de juristas também, né? Então ele tem uma tradição no campo do direito, que é uma tradição que também ele deve ter se formado ouvindo coisas desde quando ele estava, né, enfim, na sua infância. Eu imagino que ele tenha ouvido muitas coisas sobre o direito, e enfim. Então, quando no momento da sua trajetória
em algum momento você se depara com isso e um pouco você falou, que foi quando você pensou nesses conflitos sociais, né? Que os conflitos sociais. Mas aí eu queria um pouquinho mais, te ouvir um pouco mais sobre a sua prática mesmo. Algum processo te levou a pensar isso lá no primeiro grau, quando você estava entrando na carreira, ou quando promotor de justiça? Você pensou alguma coisa, nossa, isso aqui eu não consigo entender como jurista e para isso eu precisaria de outros saberes? Assim, queria ouvir um pouco como que isso te tocou na sua trajetória como profissional no campo do direito, como magistrado, como promotor, como desembargador, à vontade. Outra coisa que eu fiquei te ouvindo e fiquei pensando muito, bom, eu também não falei no meu agradecimento, eu acho que o desembargador André é um reconhecimento que cabe a ele, porque foi um movimento que ele fez na direção da Emerge, né? Eu e Pedro damos aula na Emerge já tem uns 10 anos, né, Pedro? Eu imagino, e a gente viu esse movimento só agora na sua gestão, que é o movimento de criar um núcleo de pesquisas empíricas. Inclusive, tem outras colegas nossas, como a professora Rafaela, que estão trabalhando, né, que está nos assistindo, a professora Rafaela, que eu vi que ela postou no Instagram, que está nos assistindo, Rafaela Sellen, que ela também está trabalhando no núcleo de pesquisas, assim como eu, que trabalho junto com o desembargador Alexandre Câmara, né? Mas a Rafa também trabalha num outro núcleo. Então, essa iniciativa maravilhosa de criar um núcleo de pesquisas empíricas no direito dentro do contexto da escola, eu acho que isso também é algo que a gente precisa falar, né, quando a gente está junto num evento acadêmico como esse. Então, eu queria perguntar isso, como é que você se depara com essa questão de onde que eu preciso de um outro conhecimento na sua própria prática. E eu queria perguntar também um pouco, que eu fiquei ouvindo aqui, fiquei pensando, que foi curioso, porque o desembargador André falou assim, olha, aqui no Brasil, a gente não tem uma separação entre os acadêmicos e os operadores do direito, como a gente tem em todas as outras né, na Europa é assim, na Alemanha é assim, o professor Pedro pode falar que é assim na França também, nos Estados Unidos é assim, a gente sabe que nos Estados Unidos, inclusive, tem uma divisão na faculdade de Direito, né, você tem os primeiros anos com os professores de dedicação exclusiva, que são os pesquisadores, e a faculdade de Direito é uma especialização nos Estados Unidos, mas você só vai ter contato com os práticos no final da sua formação na pós-graduação. No primeiro momento, você tem aula o tempo todo com dedicação exclusiva, com professores da dedicação exclusiva. E na França também, imagino que seja assim, o professor Pedro pode falar muito melhor do que eu. Então, assim, tem essa divisão. E nós, desembargador André, pesquisadores, temos uma visão um pouco... o nosso olhar nos reporta, do ponto de vista das nossas pesquisas empíricas, para um fenômeno que é um pouco diferente do que você descreveu, que é, na verdade, uma colonização do tribunal, por parte do tribunal, dentro da faculdade de Direito. No sentido de que são na verdade, e eu digo isso por mim, tá? Eu vou dar aula na faculdade de Direito e os alunos me perguntam, mas, professora, a senhora é só professora ou a senhora também trabalha? E aí eu digo, ué, eu achava que isso aqui era o meu trabalho, né? Eu achava que isso aqui era o meu trabalho. Vocês acham que não é? Vocês acham que que o meu trabalho, na verdade, tem que ser eu ser advogada e professora, ou juíza e professora, ou promotora e professora? Mas eu acho que me dá trabalho suficiente ser pesquisadora, professora e tudo que envolve esse trabalho. Então, nós, pesquisadores, olhamos para esse fenômeno um pouco diferente. A gente olha e diz assim, tem uma colonização do tribunal dentro da faculdade de Direito, que é um fenômeno também que dá para a gente pensar. E aí queria te ouvir sobre isso, porque do ponto de vista do que se a gente pensa antigamente, né, a faculdade de Direito tinha os juristas, que eram os famosos juristas que davam aula, que não eram os operadores. E tem algum movimento que houve uma modificação, embora a faculdade de Direito tenha sido criada quando Dom Pedro volta, né, e se cria a faculdade de Direito para formar os quadros do Estado, que é algo que o professor Pedro fala bastante nas suas pesquisas, né, e desenvolve essas questões da burocracia, das cartorialidades, que é algo que o Pedro faz muito, muito bem, mas assim, a gente aqui no Brasil já tem uma faculdade de Direito criada para atender o Estado, mas depois a gente tem um fenômeno posterior com a questão dos concursos. E eu me lembro quando eu estava na graduação, que não faz tanto tempo assim, embora faz quase 20 anos que eu saí da graduação, faz quase 20 anos que eu saí da graduação, que os meus colegas todos queriam fazer concurso. Eu era a única doida que dizia que queria ser advogada.
A única doida. Era eu e mais um colega que já era economista. Então, que tinha uma relação também com business e tal. Mas éramos só eu e o Paulo Guilherme, que se estiver nos ouvindo vai confirmar. Diz, Isabel, era só a gente os doidos. O resto, todo mundo queria fazer concurso. E essa idealização que existe da carreira pública, né? Por parte dos operadores. Então, eu como pesquisadora, que os alunos olham para mim e dizem, você é só professora ou você também trabalha? Me parece que não é um movimento assim de que há uma, digamos assim, o que há, na verdade, é uma colonização, para mim, parece, quando eu olho esse fenômeno, é uma colonização desses operadores que vêm do tribunal e vão comandar as faculdades de direito e que, com isso, colonizam também a forma de construção desse saber. E por isso que quando a gente vai dar aula de antropologia e de sociologia, não serve, não é interessante, não é legal. Quando, na verdade, e aí eu estou encerrando as minhas observações, quando, na verdade, esses dias, muito recentemente, eu estava num grupo de amigas que são criminalistas e que não sabiam o que era sarquear. Porque ninguém fala sobre sarquear, porque ninguém fala sobre VPI. Por quê? Porque eles não estudam a prática quando estão na sala de aula. Aí eu, que sou pesquisadora empírica, que vou fazer trabalho de campo, sei o que é sarquear, sei o que é fazer VPI, ensinei as minhas amigas criminalistas, claro, são mais jovens, não são criminalistas experientes, né? As experientes sabem, óbvio, mas umas outras amigas mais jovens não sabiam o que era sarquear e o que era VPI. E aí eu explico. Elas, como é que tu sabe se tu não está advogando tanto assim? Eu digo, bom, porque a pesquisa empírica me ensinou como é que as coisas são. Então, na faculdade de Direito, acaba havendo esse afastamento do como o direito funciona e como que o direito deveria funcionar. Então, essa era uma coisa que eu ouvi que eu queria perguntar. E, por fim, eu queria perguntar da sua tese de doutorado, que eu sei que é muito interessante, desembargador André, porque você fala justamente sobre a questão da liberdade de expressão. E aí, queria que você contasse para os nossos colegas que estão nos ouvindo, né, como foi ser um desembargador que está, né, o tempo todo atuando e que é super atuante, que tem toda a sua, que tem todo o seu vigor na vida acadêmica, que tem o vigor na Emerge e também na magistratura, como a gente conhece o seu trabalho, né? E, ao mesmo tempo, escrever uma tese de doutorado. Como foi essa decisão de eu vou dar conta da minha... Né, e escrever uma tese sobre um tema tão específico e quer dizer, tão maravilhoso, no sentido de que não é uma tese sobre processo civil, ou sobre processo penal, ou sobre, sei lá, aquelas coisas lá de falências. Não, é uma tese sobre liberdade de expressão. Como que foi conciliar esses diversos saberes também na sua tese? Como foi juntar esses saberes na sua trajetória? Já falei demais. Vamos lá, fiz até as anotações para lembrar de tudo aqui. Então, vamos por partes. Eu realmente sou de uma família tradicional, digamos assim, que a gente pode falar, né, do direito. Meu pai foi advogado durante muitos anos, depois ele foi desembargador, chegou a presidente do Tribunal de Justiça, foi o primeiro presidente do novo estado do Rio de Janeiro, né, porque, para quem ainda não lembra a história ou é muito novo, não sabe que o estado do Rio de Janeiro, antigamente, ele era separado tinha o estado do Rio de Janeiro e a Guanabara. A cidade do Rio de Janeiro era o estado-cidade da Guanabara. Né? Existia o interior, que pegava Niterói, Petrópolis, enfim, todas as cidades do interior do atual estado do Rio de Janeiro, que era o Rio de Janeiro, separado da Guanabara. Né? Nós já fomos capital federal, enfim. E meu pai foi, assim, o presidente que viveu esse momento aí da fusão do antigo estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara para formar o novo estado do Rio de Janeiro, nessa época muito difícil. Então, eu meio que respirei a vida inteira essa coisa do tribunal, me lembro pequenininho do tribunal com meu pai, presidente do Tribunal de Justiça, lá no gabinete dele. Para mim era um barato, porque naquela época tinha sorvete, servia um sorvete, então eu achava muito legal ir ao tribunal, entendeu? Então, quer dizer, desde garotinho, que o tribunal faz parte da minha vida. E então, foi uma coisa meio que natural para mim, né? Acabar sendo, enfim, como você falou, né, acabar fazendo direito, depois fazer concurso, etc. Surpreendentemente, quando eu fiz faculdade de direito, eu não tinha essa mentalidade de ser juiz. Né? Aliás, eu achava um barato ser advogado. Meu pai, ele foi, na verdade, a vida inteira advogado, e ele foi pelo 5º Constitucional. Quem não sabe o que é o 5º Constitucional, é a possibilidade que os advogados têm de sempre fazer concurso. Né? Eu gosto de brincar com os meus colegas que são do 5º, assim, vai passando aqueles que fizeram concurso, como eu fiz, irem direto para o tribunal. Mas falo isso brincando que nós tivemos grandes desembargadores que vieram pelo 5º, Zé Carlos Barbosa Moreira e outros, meu pai mesmo, né? Eu estaria renegando, enfim, a história do meu pai.
E ele, então, mas ele foi fundamentalmente advogado a vida inteira. Ele tinha esse espírito de advogado. Então, para mim, me formar em direito, poxa, ser um advogado, o meu ídolo era meu primo, que era um advogado, né? O filho do meu tio, irmão do meu pai, que também era advogado, era o máximo ser advogado. E aí, de repente, começou esse negócio de concurso, meus colegas iam fazer concurso, eu vou fazer concurso também. E aí resolvi fazer, e aí, para meu espanto, eu vi que dava para passar em concurso, eu achava que não. Eu nunca tive essa grande estima de me achar um grande intelectual. Eu sempre gostei de ler, sabe? É muito curioso. Se isso pode servir de estímulo para gerações mais jovens, eu não fui um bom aluno no meu período, até, eu diria, metade da faculdade. Eu era aquele cara que gostava de curtir a vida, entendeu? Ia de bermuda para a faculdade na Zona Sul, fiz a Cândido Mendes, não quis ir para uma pública, nada disso. E aí comecei a tomar jeito meio no final, né, da segunda metade da faculdade, eu comecei a tomar jeito. Falei, bom, daqui a pouco eu vou me formar, tem que começar a ser mais sério. E aí história, né? Eu fui fazer meu primeiro concurso para promotor, passei em algumas provas, aí acabei não passando, aí surgiu um segundo concurso para promotor, passei. Para meu espanto, passei até bem. Também, tudo para mim foi um espanto na vida, né? Nunca foi nada assim planejado, minha vida nunca foi uma coisa assim. Fui dando certo, né? Ou sei lá se foi dando certo. Foi acontecendo as coisas na minha vida. E aí depois de 3 anos e pouco de promotor, fiz concurso para juiz e entrei para a magistratura e estou aqui. Como é que surgiu essa ideia da pesquisa empírica? Apesar de eu ter feito uma manifestação aqui confessional de que nunca fui um bom aluno, eu sempre gostei muito de ler. Sempre fui muito fascinado com a leitura. Eu sou da época em que iam os vendedores de enciclopédia bater na porta de casa e eu falava, pai, compra enciclopédia. Conhecer Delta LaRousse, podia ser de medicina, eu queria que meu pai comprasse. Eu sempre fui um leitor ávido. Eu sempre fui um pouco autodidata, eu não gostava de escola. Eu acho que eu sempre tive problema com autoridade, né? As pessoas, como você é juiz? Eu falei, sei lá, mas eu não tenho. Eu acho que eu virei juiz para não ter que ter chefe, para não ter que obedecer ninguém. Eu tenho problema com autoridade, eu não gosto de autoridade. Tenho uma birra com autoridade que não faz ideia. Então eu falei, bom, como eu não quero ser submetido a nenhuma autoridade, vou eu ser autoridade para ninguém mandar em mim. E aí eu sempre gostei muito de ler, muito mesmo de ler. E eu acho que essas leituras, filosofia para mim sempre foi uma paixão, história também sempre foi. Tudo isso foi me levando a essa percepção de que o direito é muito mais do que você conhecer as leis e a jurisprudência. Eu acho que foi uma coisa. Eu não sei se teve um ponto de virada, talvez tenha, eu não consiga identificar. Né? Aí a gente teria que fazer um trabalho, né, de lembrança, de puxar pela memória, se teve assim um turning point. Mas basicamente eu diria para você que foi um pouco talvez essa visão holística, essa visão um pouco ampla do mundo que a leitura me propiciou, de gostar de filosofia, de gostar de história, né, de gostar principalmente dos grandes livros, dos clássicos. Eu sempre fui fascinado pelos clássicos. E aí uma coisa puxa a outra, porque você fica insatisfeito com os saberes. Aí você quer entender um pouco de psicanálise. Aí você vai ler alguma coisa de Freud. Pô, mas como? Eu não sou psicanalista, preciso de formação. Aí você começa a tentar ler, você começa a entender. Uau, você vê que dá pé. E uma coisa vai te empurrando para outra. Antropologia, sociologia, tudo isso veio assim meio de cambulhada. E me deu essa percepção de que, como você falou, os saberes não são isolados. Eles convivem, eles têm que conviver. Isso é uma coisa até certo ponto arbitrária. Eles são, talvez, ensinados de forma separada, né? Mas eu acho que hoje você não pode mais, por exemplo, dar uma aula de direito, pelo menos não numa pós-graduação, em que você não traga conceitos da história, da filosofia, da sociologia. Não tem como. Não há como você chegar e dar uma aula de direito puro, direito positivo. Não dá. Não existe isso. Você tem que entender de sociologia, dos problemas sociais. E aí vem isso já respondendo uma outra indagação sua. Por que eu fui fazer o mestrado, o doutorado? Por que eu escolhi essas teses que são talvez distanciadas daquela tese tradicional sobre processo penal, processo civil, etc. Eu fui professor de processo a vida inteira, durante, 20 anos, quase isso, na graduação. Depois eu comecei a dar aula de direito consumidor, aí eu fui ficando inquieto com isso, aquela coisa do processo. O processo começou a virar um processualismo para mim, começou a ser uma coisa formal demais, e mais do mesmo, eu comecei a querer estudar outra coisa. Quando eu fui fazer o mestrado, foi o grande ponto de virada. Eu falei, não vou fazer em processo. E resolvi fazer na área de responsabilidade civil. Os casos de responsabilidade civil me mobilizavam muito. E o fenômeno do dano moral também, que mexe muito com a dignidade da pessoa humana, aqueles
talvez, atributos mais caros do ser humano, né? Quando a gente fala em dano moral. Honra, imagem, integridade física, vida e tudo isso que é mais caro ao ser humano, que não é quantificável em dinheiro. E aí eu fui estudar, eu fui querer estudar uma coisa que era fora do Brasil, sempre querendo mais. Eu fui estudar a doutrina dos punitive damages e fui tentar fazer um diálogo entre o direito de common law com o direito brasileiro, e na época era uma grande novidade, né, e eu escrevi defendendo a ideia da aplicação da indenização punitiva no direito brasileiro. Hoje em dia a coisa já ficou mais aceitável, embora ainda haja algumas resistências e haja pouca compreensão disso. A verdade é que nós, muitas vezes, recepcionamos uma ideia e começamos a aplicá-la aqui sem desenvolvimento, sem conhecer, né, os seus fundamentos. E aí a gente acaba aplicando mal essas ideias. Então, ainda se aplica muito mal a ideia da indenização punitiva no direito brasileiro. Aí houve um outro hiato na minha vida, coisas da vida, e eu vim fazer mais tarde o doutorado, que eu acabei há uns 2 anos e meio, 3, já um outro viés. Aí já fui estudar direito constitucional, porque para mim ficou pequeno, responsabilidade civil. Então, eu queria falar sobre as grandes questões sociais. Aí eu fui estudar, enfim, direitos fundamentais e um tema que sempre me chamou a atenção, sempre veio apelo para mim, a questão da liberdade. Eu sou um cara que acredito muito na liberdade. Eu me sinto um cara não tão livre quanto eu gostaria de ser, mas eu sinto que a liberdade é algo que há de mais fundamental para qualquer um de nós. Mesmo que você seja um socialista de carteirinha, um comunista mesmo, com carteirinha do Partido Comunista Brasileiro, partidão e tal, você não pode abrir mão da liberdade, porque se você não tiver liberdade de expressão, por exemplo, você não pode nem defender, né, as suas convicções. Como que você vai defender se você não tem liberdade para defendê-la? Não é? O Partido Comunista Brasileiro foi proscrito durante algum tempo aqui no Brasil. Não é? Por quê? Porque não havia liberdade para isso. Então, a liberdade é condição de possibilidade para você defender até os outros direitos que você acredita que são importantes, os outros valores, como a igualdade, que é muito importante, mas sem liberdade não dá nem para saída, não dá nem para você começar a brincadeira. A brincadeira passa primeiro pela liberdade, e a partir daí você constrói outras coisas, que é importante. Eu tinha anotado uma coisa aqui que eu queria te falar. Você falou uma coisa legal sobre essa falta de, muitas vezes, contato com a realidade. As pessoas não sabem, por exemplo, o que é sarquear, etc. É verdade, a gente meio que é jogado às feras, né? Eu me lembro que quando eu ainda era estagiário, o advogado com quem eu estava no primeiro escritório que fui trabalhar, ele falou assim: vai lá na vara de falências e concordatos, agora é vara empresarial, vai na vara de falências e concordatos, vê como é que está essa habilitação de crédito. Para mim, tudo novo, não sabia nada, como é que era um processo de falência, habilitação de crédito, etc. Então, eu fui com aquilo meio decorado, levando uma fichinha com o número da habilitação, etc. E, claro, a gente sabe que, pelo menos naquela época, funcionário público não perdoa estagiário, né? E eu cheguei lá e perguntei assim: eu queria saber como é que está essa habilitação de crédito, número tal, etc. Aí veio a pergunta assim: tempestiva ou retardatária? Aí fiquei olhando assim, como sabe o burro olhando para o palácio? Não entendi nada do que ele quis dizer, tempestivo ou retardatário. Não sei, eu acho que o retardatário sou eu, o retardado sou eu aqui. E eu voltei lá para o escritório, levei um sabão do cara, porque não sabia responder. Não, diz que é tempestivo, não sei o quê. Tá bem, eu voltei lá. Aquelas humilhações que o estagiário passa. Mas é isso, os saberes vão sendo construídos, né? E só a experiência é que vai nos dando isso. Você falou aqui sobre a França, né? Essa coisa do professor que é só professor. Eu também já ouvi alguns anos atrás, enfim, já teve uma época que eu ia muito para a França e já ouvi de alguns professores, etc., que o professor lá também é professor, é uma carreira de professor. E você é magistrado, você é magistrado. Então, de um modo geral, você não mistura as coisas. Não é que haja uma proibição, mas não é bem visto isso. Você é magistrado, você é magistrado. Você é professor, você é professor. E eu acho fascinante isso, né? Se, por um lado, eu acho bacana essa coisa de você unir a academia com a prática, por outro lado, eu acho também é bacana a gente ver essas outras formas, né? Essas outras formas de ver o fenômeno, né, cultural, o direito, o magistério, como coisas separadas, etc., porque é uma valorização. O magistério é muito valorizado lá fora, muito mais do que aqui, né? E não tem a menor dúvida. Essa separação é exatamente porque são carreiras
independente, que lhe dão independência, lhe dão dignidade. Então, eu entendo essa posição também. Não, você é só magistrado, você ganha muito bem para isso, para não se dedicar. Vou aqui contar um segredo para vocês, que ninguém está aqui nos ouvindo, não é? Aqui eu tenho muito colega que, infelizmente, dá aula como uma forma de complementar salário, né? Colega magistrado. Isso eu não acho legal, sabe? Eu acho que você dar aula, porque é uma coisa que vai te trazer uma evolução intelectual, aplaudo, né? Agora, quem faz isso para dar aula em cursinho, porque está pagando bem, etc. e tal, não vou condenar, não está errado. E cada um sabe onde o calo aperta. Ok, tem vários colegas que falam isso. Mas é ruim que isso aconteça, que o magistrado precise disso. Entendeu? É muito ruim. Eu acho que o magistrado deveria recorrer assim, ao magistério como uma forma de desenvolvimento intelectual, de progresso intelectual, mas não como uma forma de complementar o salário, como uma necessidade ou para conseguir mais conforto para a família. Entendo, não condeno e ok, estou de acordo, é a nossa realidade. Mas é uma pena que seja assim. É uma pena que seja assim. Eu acho que, enfim, unir esses dois mundos, mas por uma razão melhor. E eu me lembro que, há um tempo atrás, veio uma juíza aqui no Brasil, eu a recebi pela escola quando ainda era juiz auxiliar do então diretor-geral da época, porque nós estávamos comemorando, acho que eram 250 anos, 150, do Código Civil francês, acho que é 250, não me lembro mais. E ela veio aqui para comemoração disso. E aí eu fui estudar como é que é a escola da magistratura francesa, e me deu uma inveja cava e profunda, porque lá você entra na escola, você fica na escola ainda como um candidato que está estudando, passou no concurso para entrar na escola, e você fica 2 anos e só ao final você faz uma outra prova para sair juiz ou membro do parquet, né, que é o Ministério Público. Isso me deu uma inveja danada, esse seria o sonho, né, porque a gente já recebe o juiz já aprovado, né, ele faz um curso pequeno, de 4 meses, que a gente chama de iniciação, mas já é juiz, né, para o bem ou para o mal, aquele cara lá já está ali julgando a vida das pessoas, etc. Não é o ideal, é a nossa realidade. E aí eu vou lançar aqui uma coisa para vocês. Por que alguém vira juiz, né? Você fala, muita gente faz faculdade pensando, vou ser juiz, vou ser promotor, eu vou ser procurador, etc. Por que as pessoas têm essa mentalidade? Eu gostaria de saber, eu acho que merece uma pesquisa empírica, saber o que motiva as pessoas a seguirem uma carreira jurídica como de juiz. Eu acho que muitas vezes é pelos motivos não, digamos assim, ideais, né? Segurança, estabilidade, sabe? Será que é uma boa razão? Será que esse cara que está indo lá para ter uma estabilidade, uma segurança, não é uma coisa de vocação, aquela coisa bonita que a gente fala, vocação para ser juiz, vocação para ser isso, aquilo. Será que é o ideal? E aí, será que a gente tem um perfil de magistrado que a gente gostaria, que é o cara que está ali porque é um ganha-pão, o cara estudou, passou no concurso, agora eu estou salvo. Agora ninguém mexe comigo, eu sou juiz, vou ganhar meu dinheirinho aqui, etc. Não vou ser rico, mas eu estou garantido. Essa é a melhor razão? Eu suspeito que essa é talvez a maior motivação hoje dos concursos públicos, né? Essa coisa da segurança, não é a coisa da vocação. E aí a gente não sabe se tem o tipo de magistrado que é aquele que a gente aspiraria a ter, né? Com o perfil de magistrado. Sei que a gente pode falar nisso, também o mundo não é perfeito, né, Isabel? Não há que esperar perfeição num mundo que é imperfeito e sempre será. A gente tem que entender essas imperfeições e tentar mexer aqui e ali para melhorar um pouquinho. Mas imperfeito ele sempre vai ser. Espero que eu tenha respondido um pouco as suas indagações. Foi ótima, foi tá ótimo. Bom, eu vou... Posso? Pode, por favor. Eu vou agradecer, né, a resposta. A professora Isabel, de forma muito generosa, ela compartilhou, né, o tempo com o doutor André, mas eu tenho uma pergunta para a Isabel também. Um exercício do antropólogo é estranhar o familiar, né? E eu gostaria que a Isabel ela compartilhasse com a gente só um pouquinho a experiência dela enquanto professora da EMERGE, estranhando um pouquinho essa experiência, passando para a gente como é que foi, e colocando, se eu puder conduzir, colocando um pouquinho onde fica o local da diversidade. E para o doutor André, uma das questões que apareceu bastante aqui durante o nosso seminário é sobre o ofício do magistrado não estar necessariamente focado
na produção da decisão. Tem outras coisas que perpassam e ajudam a construir essa decisão. Tem muitos processos, por exemplo, a burocracia é um deles. Eu não sei se eu posso chamar de cotas, metas, né, para atingir. Por exemplo, e aí eu queria saber como que a Emerge pensa isso, como que ela avalia isso. Para além dessas perguntas que eu fiz, tem 3 perguntas aqui do chat. Eu não sei se eu já faço ou se eu espero para... Faço logo? Então, vou fazer logo. Manda brasa, manda brasa. Tá bom. Eu vou fazer as 3 perguntas do chat e, após a resposta, eu passo para o Pedro para ele encerrar a nossa mesa. Pode ser assim, Pedro? Então, tá bom. As perguntas do chat são todas direcionadas ao doutor André. A primeira delas é com relação à sátira, né, do Porta dos Fundos, quando o senhor exemplificou. E aí, o Bruno Reis, ele pergunta qual é a sua opinião se essa sátira fosse direcionada às minorias. As outras 2 perguntas são da Mariana, e ela pergunta se existe ou se pretende criar algum programa na Emerge, né, direcionado ao conhecimento sobre cidadania e direitos da população LGBTIQIA+. E a outra... Ela pediu também para que o senhor comentasse sobre a linha tênue entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão. Tá bom? Vou passar para a Isabel primeiro, porque já ele vai pensando enquanto ele... Tá ótimo. Obrigada, Roberta. Eu amei a tua pergunta. Eu só queria falar 2 coisas, comentando o que o André falou agora. Uma delas é sobre que eu sempre digo, esses dias eu dizia para um cientista político, colega da ciência política, no Twitter, ele estava me provocando, falando assim, que eu não sei como que a gente escreve não sei quantas teses, quantos artigos, sem materiais novos, porque a gente também precisa pesquisar, precisa fazer novas pesquisas para poder fazer novos artigos. Aí eu disse, olha, não sei com quem que tu está trabalhando, mas eu trabalho com empiria, o que significa que eu sempre tenho novidades, porque o mundo, você falou agora, né, André, o mundo não cansa de nos surpreender, né? Não cansa de nos trazer elementos para novas reflexões, para novas... Os acontecimentos da vida, os acontecimentos do mundo, eles sempre estão nos trazendo inputs para a gente pensar novas coisas. Então, eu acho que a melhor coisa da pesquisa empírica é essa, sabe? Nunca cansa de ter material, de ter coisas novas para pensar, de ter surpresas, de ter coisas que mudam o caminho das pesquisas. Eu acho que isso é o maravilhoso, é a realidade, né? Entre muitas aspas, que a gente pode pensar na construção social da realidade, mas a realidade te jogando de volta para a teoria. Isso é a potência da pesquisa empírica, né? Que para os cientistas sociais é uma redundância, porque toda pesquisa tem que ser necessariamente empírica na cabeça deles, né? Mas, enfim, não necessariamente, mas sim, está sempre em diálogo com a realidade, com a empiria. Enfim, Roberta, a questão de como que né, estranhar dar aula na Emerge, eu tenho a sorte de dar uma disciplina que muitos anos eu trabalhei na disciplina de Sociologia, com o Pedro e com o Fontainha, e agora eu trabalho mais com outras disciplinas de filosofia e teoria geral do Estado e tal. Para mim é sempre muito interessante, porque os alunos começam torcendo o nariz, né, dizendo, não, isso aí não importa, e eu já logo digo para eles que aquilo ali não importa mesmo, porque eles vão precisar, na verdade, para passar num concurso muito mais de processo penal, de processo civil, e que aquilo ali não importa nada para eles, mas que eles pelo menos prestem atenção, porque nosso trabalho como professores de segunda fase, e eu só dou aula para as disciplinas que caem na segunda fase, né? O meu esforço com eles é sempre fazer com que eles não precisem abrir os livros para se preparar para a segunda fase. Então, eu falo, prestem muita atenção, porque com o que eu vou falar aqui hoje, vocês vão conseguir responder as questões da segunda fase. Né? E foi curioso o movimento que nós identificamos depois que nós começamos a dar aula lá, viu? Acho que eu nunca falei isso com o André. Quando nós começamos a dar aula lá, o professor Fontainha montou, né, um programa bem interessante, assim. As questões da segunda fase começaram a aparecer também com as nossas questões. E eu começava a levar as questões de segunda fase e dizer, olha, com isso que eu estou dando em aula, vocês respondem essa questão, respondem essa questão, respondem essa questão. Então, eles começam a instrumentalizar o nosso saber
né, para eles conseguirem passar na prova. Não é a mesma coisa que dar aula na graduação, porque na graduação, e também acho que não é a mesma coisa que os cursos extras da Emerge. Eu estou falando do curso preparatório da magistratura, né? Que a gente está preparando os alunos para um concurso. E aí eu acho que é preparação estratégica mesmo, não tem jeito, os caras estão se preparando para uma prova, a gente não está ali fazendo filosofia com eles, né? É uma coisa, é um saber que vai ajudá-los a chegar até um objetivo. A gente não está falando de um diletantismo. Então, eu sou muito prática nisso e falo para eles assim mesmo: olha, não estou aqui para vocês aprenderem, fazerem um mestrado em sociologia. Se vocês quiserem fazer um mestrado em sociologia, a UF está ali, está em aberto, a gente convida vocês, venham para o programa de sociologia e direito, ou venham para o programa de antropologia, ou venham para o programa do IESP, né? Se vocês quiserem fazer um mestrado e se formar como tal, não é a aula da Emerge que vai servir o preparatório do concurso. Então, eu sou muito pragmática e acho que sempre funcionou muito bem. Assim, eu nunca tive problema, nunca tive. Tem alguns questionamentos interessantes, por exemplo, sempre, quando eu estou dando aula sobre a teoria do professor Kant, né, sobre igualdade jurídica e tal, e falo do Rui Barbosa, eles ficam assim: não é possível que o Rui Barbosa não está certo. Aí eu disse: calma, gente, isso é uma teoria, né, explicativa do direito, da sociedade. Então, assim, eu tento acalmar os corações. E que também tem isso, que é interessante. A gente está falando de alunos que vêm de uma formação muito dura do direito. E aí eu tento mostrar para eles que as ciências sociais não são assim, né? Que eu dizer que o direito é um sistema de crenças não anula o fato do direito ser um sistema simbólico. Ele pode ser as duas coisas, ele pode ser entendido como um sistema de crenças, ele pode ser entendido como um sistema simbólico também, como Bourdieu nos propõe, né? Então, assim, uma coisa, do ponto de vista das ciências sociais, você não precisa escolher um autor que é o seu favorito. Você pode usar e dialogar, usar no sentido de usar eles para pensar o fenômeno jurídico, né, de uma maneira muito tranquila. E uma maneira eu não sou tão a favor de pensar o direito como sistema de símbolos, mas eu não posso dizer que o Bourdieu está errado. O Bourdieu está certo, é também um sistema de símbolos, embora também possa ser um sistema de crenças, e não tem problema. Só que o aluno do direito vem com essa ideia, é aquela coisa, né? Aquela formação, fulano diz isso, ciclano diz aquilo, e eu tenho que escolher o X. E eu acho curioso que eu estou participando, já encerrando para devolver a palavra para o desembargador André, mas eu estou participando de uma banca de seleção de mestrado, né, de um programa que eu fui convidada, externo, não é um programa nosso, é um programa lá de uma universidade do Nordeste, e os alunos fazem isso nos projetos de pesquisa. Eles fazem uma coisa de tentar escolher a teoria e dizer qual é a teoria que está certa. É muito engraçado, porque acho que se acostumam muito com a petição, né? E uma petição, obviamente, é uma peça argumentativa para defender uma tese, e mesmo uma sentença, você precisa justificar a decisão que você está tomando, então você precisa ser muito estratégico no que você está fazendo uso ali naquele texto, né? E os alunos acham que é isso que a gente vai fazer na pesquisa. E aí eu acho muito engraçado, porque não tem nada a ver, né? A pesquisa é outra brincadeira, é você justamente entender que são teorias que estão nas prateleiras e elas vão te ajudar a pensar os fenômenos de uma maneira diferente. Não sei se eu consegui responder, mas eu acho que é o que eu tento pensar quando eu estou dando aula no preparatório da Emerge, que é um saber instrumental. Agora, eu acho que a gente pode pensar, viu, André, em cursos, porque daí esses a gente vai poder fazer, né, outro tipo de proposição reflexiva, e para quem estiver interessado também, né, porque aí não é uma coisa que a gente vai fazer só para quem está, vai ser para ir, se é para fazer diletantismo, né, para a gente pensar no jeito positivo, não diletantismo, mas estou dizendo, se é para a gente usar esse saber para pensar as nossas práticas, aí é diferente, porque daí a gente estaria com uma turma de magistrados interessados nesse saber para olharem melhor para suas práticas. Aí não é, isso nem é diletantismo, né? Isso é usar para mesmo trabalhar melhor nas suas decisões. E aí a gente pode pensar, mas no preparatório é um pouco assim que eu lido. Vou direto agora? Então, vamos lá. Tem umas perguntas aqui interessantes. Eu primeiro queria falar aqui sobre uma pergunta que envolve a questão da liberdade de expressão e um problema que foi enfrentado na minha tese,
que é o problema do discurso de ódio. Eu acho que a ideia foi essa, né? Sátira sobre minorias, né? No caso ali do Porta dos Fundos, houve uma sátira, uma paródia, né, uma paródia a respeito de símbolos religiosos da religião cristã, católica. A gente pode falar aí que é uma minoria, né? Está falando da religião católica, que no Brasil, alguns dizem, pelo menos a religião cristã em geral, ela é uma maioria. Não sei se a católica ainda é, mas parece até que é também. A gente está vivendo num momento muito complicado, né, da história, que o sentimento de polarização é muito grande. E a gente vê essa polarização, claro, principalmente no campo da política, mas não apenas, né, no campo ideológico de um modo geral, né? As coisas também estão entrelaçadas aí. E muitos falam no politicamente correto, é uma expressão que eu abordo aqui no meu livro, né, porque eu procurei ser compreensivo na parte introdutória sobre os diversos problemas que a comunicação traz, e hoje um dos grandes problemas tem a ver com essa questão do politicamente correto. A gente tem que tomar muito cuidado hoje com as nossas palavras, até expressões que no passado a gente utilizava, hoje a gente, quando utiliza, ainda que supostamente de forma inocente, elas podem estar revelando um preconceito implícito, porque elas eventualmente podem ser interpretadas como tendo uma carga negativa. Por exemplo, eu me lembro, algum tempo atrás, eu gravei uma aula em que era até sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Num dado momento, eu usei a expressão denegrir, né? E na hora que eu usei essa expressão denegrir, já me sabe assim, quando deu uma... que a gente usa, porque é uma expressão que faz parte do vernáculo, né, nosso. E eu, particularmente, nunca usei achando que ela tem uma conotação negativa. Mas hoje, muitos acham que a gente não deve usar porque ela faz uma associação negativa, né, com uma palavra na raiz negro, né, e que está associada a essa tensão racial. Eu acho que é você querer mergulhar muito na etimologia para encontrar, digamos assim, uma maldade. Mulato também é outra palavra que uns entendem que não é mais possível você utilizar, né? Eu acho que talvez, aí, falando um pouquinho sobre isso, eu diria que eu acho que talvez haja um exagero, de um lado, das pessoas que estão policiando demais o que pode e o que não pode ser dito, e talvez haja também um certo desdém demais, de outro lado, de pessoas que acham que isso não é de maneira nenhuma importante. Eu acho que, como tudo, a virtude está no meio. Realmente há determinadas coisas que não dá mais para a gente fazer. Piada, por exemplo, é heterossexista, né? Eu, por exemplo, me incomoda, como eu ainda vejo no meu mundo particular, né, da magistratura, o tribunal, que é muito machista. Eu, por exemplo, já não consigo, como antes, rir mais de uma piadinha que envolva a orientação sexual, como um colega chegar e dizer: o fulano está usando uma gravata rosa, ui. Sabe aquela coisa assim, so what, entendeu? Não dá mais. Eu já não tenho mais, enfim, 14, 15 anos em que eu podia achar isso engraçado, uma piada racista, uma piada heterossexista. Eu não tinha essa compreensão política, essa compreensão de mundo que eu tenho hoje. A gente vai evoluindo, né? E que bom que hoje nós temos essa discussão. Mas, claro, que a gente vai ter que chegar numa sintonia fina aí, porque levando isso ao paroxismo, nós vamos chegar a uma autocensura que é empobrecedora, sabe? A gente está até chegando ao ponto de descontextualizar, né, alguns clássicos e dizer que aquele autor era isso, era aquilo, era um racista, era um preconceituoso. Claro, ele vivia no outro mundo, pô, sabe? A gente para pensar e vivia no outro mundo. Se a gente, como dizia Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Ainda mais se você começar a cavucar muito, pegar um cara de uma outra era, de uma outra época, que o cara, na época da escravidão, ele tinha escravo, que servia na casa dele, etc. Entendeu? Então, vamos apagar. É a cultura do cancelamento, sabe? Ou Monteiro Lobato, que tinha a dona Anastácia, aquela dona Benta, não sei o quê, que era aquela negra estereotipada, etc. Mas ele era um homem do tempo dele, enfim, tinha preconceito? Tinha. Ok. Mas provavelmente nós teríamos naquela época também, né? Muitos de nós, se não todos nós, teríamos preconceito também se não fôssemos negros e nascêssemos naquela época. Então, eu acho que há um pouco de falta de bom senso. E outra coisa, as pessoas encaram as palavras como se palavras fossem coisas. Palavras não são coisas. As
palavras são símbolos. Você dá a ela a conotação, o sentido que você quer dar, né? Então, algumas pessoas já estão começando a anexar, a acoplar sentidos às palavras, como se as palavras fossem coisas. Então, no caso do denegrir, se alguém acha que denegrir está sendo usado como preconceito contra os negros, está atribuindo essa palavra um sentido de uma coisa específica, quando não é. A língua é muito mais rica. Mas isso é uma questão. A pergunta é, sátira sobre minorias, pode? Eu acho que tudo depende. Contexto é tudo. Eu falo isso no meu livro. O contexto é tudo, né? Naquela obra que fala sobre racismo recreativo, como é que é o nome dele, Pedro? Você me lembra aí que você me lembrou do... Eu sou péssimo de nome. Eu não sei por que esse é um grande professor que eu esqueço o nome dele. Peraí, esse aí é o outro livro, peraí. Mas é do mesmo autor do Adilson Moreira? Adilson Moreira. Sim, é o outro menorzinho, tá bom. Que é maravilhoso. O livro eu li também, cito na minha tese. Ele tem uma tese, por exemplo, que toda forma de racismo recreativo é discurso de ódio. Aí, sabe os absolutos? O absoluto sempre me preocupa. Eu acho que não. Eu acho que nem todo racismo, que eles chamam de racismo recreativo, não é racismo recreativo. Piada que usa estereótipo racial, nem sempre é. Ela pode, na verdade, ser até uma desconstrução do racismo. Nem toda piada que é vista como usando o estereótipo da mulher, que é inferior, ou é burrinha, ou não sei o quê, é uma forma de machismo. Às vezes é uma paródia, é uma brincadeira. Às vezes não é. Às vezes não dá. Vou citar aqui um exemplo aqui. O Porta dos Fundos fez um vídeo agora recentemente, com uma personagem que interpretou uma mulher que foi eleita como vereadora, e aí brinca, dizendo que nem entende nada de política, que ela participava das festas lá do Partido Novo e não sei o quê, e aí ia lá porque tinha bebida boa e não sei o quê, parará, e aí deu para fulano, deu para Beltrano, etc. e tal, sugerindo que ela acabou sendo eleita por conta dessas práticas dela. E era uma paródia que foi identificada como sendo, digamos, uma brincadeira pelo fato de que uma vereadora, pela primeira vez, acho que em Curitiba, foi eleita. A primeira mulher eleita vereadora, Curitiba, não sei se foi em Curitiba, mas foi lá no Sul, né? Pegou mal isso. Essa aí não deu para você entender que era uma desconstrução, era uma brincadeira até, digamos assim, para brincar com o estereótipo machista. Não deu, ficou ruim. O próprio Porta dos Fundos tirou e fez o meia-culpa e pediu desculpa, etc. e tal. Então, a gente está vivendo esse momento muito delicado, em que a gente tem que encontrar esse ajuste fino. Então, dizer, sátira sobre minoria pode? Não sei, depende do contexto. Não tem uma receita de bolo aqui. Porque o fato é que, quando a gente identifica isso como sendo uma forma de preconceito, isso é muito mal, é muito ruim. Todo discurso de ódio é ruim, por mais que ele seja leve, por mais que ele não seja aquele discurso de ódio extremo, que eu acho que a gente tem que colocar em graus, tem desde aquele cara que quer eliminar um determinado grupo social, como o caso dos nazistas, né, ou como o caso dos Tutsis, que queriam exterminar lá em Ruanda, houve, aliás, o massacre dos Tutsis, e ali e a Rádio Ruanda falava sobre isso, sobre a eliminação de um determinado grupo, um genocídio. Isso aí é o discurso de ódio extremo. Mas até naqueles casos em que é uma piada, entre aspas, sexista, ou heterossexista, ou racial, etc. e tal, é muito ruim quando ela realmente denota um preconceito. Tá? Estamos dizendo aqui, se ofende alguém, não é brincadeira. Não, eu não digo isso, acho que às vezes é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que ofende. Né? Até os racistas fazem piada. Eu, na minha pesquisa empírica que eu fiz aqui para o meu livro, eu vi que existem sites da Ku Klux Klan, de supremacistas brancos, que fazem piadas horrorosas, entendeu? Em que eles estão ali rebaixando os negros, os judeus, etc. Fazem piada com isso. Isso aí não tem desculpa, isso não é aceitável, eu acho até que é punível. Nem todo discurso de ódio, na minha concepção, merece punição. Alguns merecem apenas uma reprovação social, devem ser objeto de repúdio público, e mais liberdade de expressão é o remédio para isso. Mas, em outros casos, não. Aí é processo e punição mesmo. E uma coisa que aqui me falaram que eu achei muito bacana terem falado assim, você não pensa em, de repente, nesses fóruns todos que estão sendo criados, criar um fórum permanente para debater cidadania e direitos da população LGBT, que é mais?
E eu lhe digo o seguinte, com toda sinceridade, estou aqui me abrindo para vocês, eu já pensei nisso. Eu acho que seria muito oportuno, muito interessante. Tudo lá na Escola da Magistratura passa por uma questão também política. Estou sendo muito sincero com vocês. Ano passado, por exemplo, eu me lembro que nós fizemos um evento no Fórum de Direitos Humanos, que é onde já se discute, entre outras coisas, a questão da população LGBTQ+. Já fizemos vários eventos sobre isso, muito legais. A própria Adriana também já fez no fórum dela. Mas não temos ainda esse fórum, acho que seria um fórum muito interessante. Mas tudo tem um momento político. Eu me lembro que ano passado fizemos um evento que foi a partir de uma pesquisa empírica feita por duas pesquisadores, acho que da UERJ ou da UFRJ, que era sobre o que elas chamam de lesbocídio, que era o crime invisível contra mulheres lésbicas. Tá? Essa pesquisa ela trouxe uma reação muito grande, contrária de algumas pessoas, e particularmente tem um cara que começou a coçá-las, assediá-las e, persegui-las em todos os eventos onde elas procuravam mostrar essa pesquisa, etc. Quando foi anunciado que nós iríamos fazer um evento falando sobre a pesquisa, sobre o lesbocídio, eu recebi várias mensagens de ódio na Escola da Magistratura. É impressionante isso. Foi um contato quase que real, né, com o discurso de ódio. Eu que escrevi sobre esse tema, percebi como é que isso é uma coisa que acontece mesmo, e é uma coisa que deixa a gente impressionado. Uma coisa é você estudar aquilo, né, de uma forma um pouco distanciada, como pesquisador. Outra coisa é você, envolvido, né, com alguma atividade sua, você, direto ou indiretamente, ser alvo de discurso de ódio. Então, é algo que eu tenho pensado em fazer, não sei se terei tempo de montar esse fórum permanente. Eu fui aos pouquinhos montando, estou montando alguns fóruns, montei esse das relações raciais, mas eu confesso que pensei muito nisso, tenho pensado, mas, claro, não é só criar um fórum, você tem que criar um fórum, chamar as pessoas certas, né? Eu não teria criado um fórum de antropologia se eu não tivesse encontrado a Isabel, não tivesse esse contato com ela. Então, eu queria encontrar, assim, pessoas sérias, comprometidas. Claro, pessoas engajadas tem muitas aí, mas eu queria encontrar as pessoas certas para tocar aquele fórum, que abraçasse. Eu já vou até antecipar para vocês uma coisa legal, que eu estou criando agora um fórum permanente. Como é que ficou o nome dele? Eu acho que ele vai se chamar Fórum Permanente, deixa eu achar aqui. A princípio, tinha pensado em falar um fórum sobre inclusão e acessibilidade, mas ele vai ser um fórum permanente de direito das pessoas com deficiência, porque eu acho que é muito importante a gente dar voz também para essas pessoas que estão lutando por acessibilidade, né? Particularmente na magistratura, eu acho que em todos os segmentos sociais nós temos pessoas que têm na família, ou as próprias pessoas têm alguma deficiência física ou cognitiva, etc. Eu tenho vários colegas e colegas que têm filhos com autismo ou com algum outro tipo de dificuldade cognitiva, enfim, dentro desse espectro, né, similar ao do autismo, etc., e enfrentam as maiores dificuldades, por exemplo, de colocar em escola, e as escolas não estão preparadas, têm dificuldades para aceitar, né, e outros tipos de deficiência, né, enfim. Tem uma advogada que é notável, a Débora Prati, que ela é uma advogada que é deficiente visual, faz um trabalho belíssimo. Então, esse é um fórum que eu vou criar. Mas, olha, eu queria dizer para quem me fez a pergunta aí que esse fórum está nas minhas cogitações. Não sei se eu terei tempo, que estou entregando o bastão para o próximo diretor no final de janeiro. Adoraria continuar, mas tudo acaba, né? Então, é hora da gente se desapegar do poder e passar o bastão para que outro continue essa corrida aí. Mas é uma sugestão muito legal, muito valiosa. Eu tenho participado muito de eventos e tenho maior respeito, maior carinho por várias pessoas que estão nessa luta pela defesa das pessoas trans, da população LGBTQ+, porque não é brincadeira, são pessoas invisibilizadas, que sofrem muito, né, que são discriminadas, que são vistas como menos do que humanos, e não é aceitável isso. É de uma indignidade tremenda essa falta de empatia, esse tipo de discriminação que a gente vê. Então, obrigado pela sugestão. Eu quero dizer que isso está na pauta, e se eu tiver a oportunidade, antes de encerrar o meu mandato, de fazer isso, oportunidade do ponto de vista acadêmico, funcional e político de fazer, eu farei. Se não, vou dar a sugestão para
próximo dirigente da Emerge. Eu ia dizer próxima porque já estou apostando aqui que vai ser uma mulher, né? Mas vamos ver. Espera a eleição, porque antes de eleição não pode contar com nada, né? Se for uma mulher, ótimo, ótimo, que eu acho que está na hora das mulheres assumirem o poder mesmo e tocarem o barco e tentar fazer dessa sociedade uma sociedade melhor, porque sempre foi carregada por homens, tá? Essa porcaria, então acho que está na hora da gente tentar fazer uma coisa diferente, né? Deixar que as mulheres assumam de vez esse papel. Eu espero que tenha respondido um pouco aí. Bom, antes de passar a palavra para o Pedro, vou ser breve, prometo, o Pedro está desesperado com o horário, mas eu queria agradecer a professora Isabel, agradecer ao doutor André, dizer que eu estou muito feliz e entusiasmada, né, com a gestão do doutor André, quando ele pensa e compreende que é a formação, é a capacitação, é compreendendo o contexto, né, é compreendendo não só o social, mas histórico, econômico, que a gente tem condições de se posicionar. Então, quando você pensa na formação contínua, integral, né, de que nós nunca somos indivíduos prontos, né, que a gente sempre está passível de formação, de aprender, aí a gente consegue pensar em decisões talvez mais justas, mais equânimes, né, e aí é conhecendo o contexto. Aí o senhor citou uma série de exemplos, né, o denegrir é um deles, polêmico aqui no nosso chat. Quando eu conheço o que significa a palavra denegrir, e eu já conheço, né, o que está por trás dessa palavra, aí cabe a mim utilizá-la ou não. É isso que eu queria dizer. E isso faz parte de uma formação integral. Eu te parabenizo, tá? E acho que essa gestão tem tudo para ser um sucesso. E agora, além do agradecimento, eu passo a palavra para o meu querido professor Pedro. Bom, eu gostaria de agradecer, nós vamos chegando ao final dessa conversa, eu gostaria de agradecer imensamente ao desembargador André pela gentileza, né, a disponibilidade de vir conversar nesse seminário de pesquisa. O Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito está aberto para contribuir com o fórum. Né? Agradeço também, igualmente, a Isabel, né, que foi, na verdade, a idealizadora desse formato, com 3 pessoas na mesa, né? Que o objetivo é ouvir realmente essa experiência na gestão dessa instituição tão importante para os operadores do direito no Rio de Janeiro, que é a Emerge. Né? Então, é importante para a gente conhecer como é que esses desafios eles são levados a sério pelo senhor. Então, eu também gostaria de parabenizar pela gestão, dizer que nós estamos aí abertos, né, a contribuir, a continuar colaborando com a Escola da Magistratura. Eu gostaria de compartilhar aqui apenas para que todo mundo possa ver também. Essa é a imagem da nossa primeira reunião, né, do Fórum Permanente de Antropologia e Sociologia do Direito, que é presidido pela Isabel, foi criado pelo desembargador André. E gostaria de dizer também, aproveitando o ensejo, para indicar o Josemar para esse fórum. Depois eu posso mandar o contato dele. O Josemar é doutor em Sociologia e Direito pelo PPGSD, escreveu esse livro depois da Lei de Cotas, Josemar Figueiredo Araújo, e que tem não apenas uma militância, mas uma discussão sobre a inclusão, né, de pessoas que têm deficiências e limitações. Então, o Josemar, realmente, eu acho que pode ser uma pessoa que pode eventualmente contribuir. Enfim, vou mandar o currículo dele para apreciação de vocês. E, bom, gostaria também de agradecer a Roberta e agradecer a todos, né, que estão contribuindo e participando desse evento. Aqui nós temos o Lucas, e mais quem que está sem vídeo aqui? A Letícia, que são alunos do curso de Bacharelado em Segurança Pública e Social, que tem trabalhado aí bravamente durante esses 6 dias aí de evento. Amanhã nós vamos para o nosso último dia. E eu espero que essa conversa aqui, André e Isabel, tenha favorecido mais aí essa conexão que nós podemos realizar, né, do tribunal com a universidade e, sobretudo, contribuindo para esse trabalho de divulgação científica, né, e de difusão do pensamento científico na área do direito.
Bom, eu gostaria de passar a palavra para vocês, então, para um pequeno tchau, né, uma pequena despedida de vocês. Eu agradeço imensamente, foi uma grande apresentação, e eu espero depois divulgar esse material pelo site do Núcleo e também publicar um relatório com essas discussões que nós levamos a cabo aqui no nosso seminário. Obrigado a vocês. Obrigada, gente. Só tenho a agradecer pela oportunidade de estar com vocês hoje. Muito obrigada. Também queria agradecer o convite que me foi feito. Sempre que me chamarem, venho com maior alegria. Me sinto aqui um aprendiz, né, no meio dessas feras, desses grandes professores, estudiosos. E eu acho que essa talvez seja a grande lição que a gente tem que ter, de que nós somos sempre aprendizes, né? E o magistrado tem que estar sempre estudando. O meu pai, que eu já citei aqui, ele me deu essa lição, né? Meu pai faleceu com 85 anos de idade, até o final da vida dele, ele era um estudioso, estava sempre lendo os livros, e literatura em geral, e a gente tinha altas conversas, e eu acho que isso, para mim, serviu como um grande exemplo, né, de que a gente está sempre aprendendo, né? Essa tarefa de aprender, ela nunca cessa, né? E que quanto mais a gente aprende, mais dúvidas a gente tem. E a gente não tem que se frustrar com isso, porque essa é a riqueza do mundo, né? A gente vai aprendendo sobre a riqueza do mundo. Tem mais coisas para... Eu quero ter cada vez mais dúvidas, que sinal de que eu estou aprendendo cada vez mais. Tá bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Roberta, pela sua mediação, o seu apoio aí. Tá bom? Beijão, pessoal. Obrigado mais uma vez. Beijo, eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado aí, Orlando. Tchau, gente. Também. Tchau. Tchau.